Como que a alta do petróleo afeta a logística e o agronegócio aqui no Brasil? Esse é o nosso tema do vídeo de hoje. Se você não me conhece, eu sou a Ledelar, eu sou um especialista em commodities e eu criei esse canal para levar informações desse mercado de uma maneira que você nunca viu. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber a notificação sempre que eu postar um conteúdo novo. E hoje eu estou gravando esse vídeo na sexta-feira, dia 4 de fevereiro de 2022, e o petróleo ele engatou um rally esse ano muito forte, e hoje ele já opera acima de $90, tanto o petróleo Brent quanto o petróleo americano, o WTI, e o petróleo do Emirados Árabes Unidos, o petróleo Murban. Então, os três principais tipos de petróleo negociados no mundo acima de $90 o barril. Agora, qual que é a alta do preço do petróleo no mercado internacional? Como que ele pode impactar a logística e como que a logística impacta o nosso agronegócio, principalmente nas exportações das commodities agrícolas aqui do Brasil, ainda mais no momento onde nós temos uma severa crise hídrica na região sul do país e nós vamos ter uma quebra de produção histórica, muito provavelmente acima de 10 milhões de toneladas. Então, o cenário de custos altos, transporte alto e restrição de oferta de produtos, como que esse cenário todo ele se encaixa? Então, vamos tentar fazer uma análise hoje, tentando adivinhar, vamos colocar assim, o que pode acontecer. Melhor, vamos tirar essa palavra adivinhar, mas vamos ver quais são os riscos que estão no mercado para nós, principalmente aqui no Brasil, e o que pode acontecer para a gente tentar se precaver contra alguma situação um pouco mais difícil à frente. Eu já vou compartilhar a tela e nós vemos aqui as cotações dos principais tipos de petróleo negociado no mundo. O petróleo americano hoje, ó, acima de $92 o barril negociado lá na Bolsa de Nova York. O petróleo Brent quase a $93 o barril. E o petróleo Murban, que é o petróleo do Emirados Árabes Unidos, que é negociado na ICE em Londres, quase $94 o barril. Então, realmente, é uma escalada de preços muitíssimo forte. E a alta do petróleo, até pelo petróleo ser a commodity money, a commodity mais importante, o produto mais importante do mundo, ele vai afetar diretamente todos os custos de produção de tudo que existe. Ou seja, diretamente, ou seja, através de alguma correlação, como acontece, por exemplo, com o algodão. Como o petróleo ele é a matéria-prima para a fabricação de fibra sintética, a fibra sintética subindo, ela acaba puxando na carona a pluma do algodão. Então, mesmo que não seja diretamente, indiretamente o petróleo ele vai interferir nos custos. E eu quero pegar aqui no ponto específico da logística, porque nós vimos os fretes saindo de máximas históricas no final do segundo semestre do ano passado, e eles começaram um movimento de queda muito forte ali no mês de dezembro, estendeu-se por janeiro, principalmente, uma queda muito grande em janeiro, e agora ele começa a mostrar algum sinal de alta. E ele vem muito devido a esse rally do petróleo. Então, já colocando novamente a tela aqui, agora, esses preços do petróleo, antes de nós entrarmos no preço do combustível marítimo, até onde será que esses preços podem ir? Eu tenho uma tese, e essa tese eu venho falando desde o início do ano passado, mostrando como eu sou construtivo para a alta, que o problema ele está em não ser possível aumentar a produção de petróleo agora, deixando o balanço de oferta e demanda muito apertado. Em julho do ano passado, a OPEP prometeu o aumento de 400 mil barris por dia, porém, ela não consegue chegar nesses 400 mil barris por dia. Então, aqui nós vemos os países da OPEP, nós vemos a linha de corte da produção, até onde eles podem ir, e é uma das coisas que eu costumo comentar aqui a OPEP é um cartel, é a organização dos países exportadores de petróleo, porém não é uma ciranda, todo mundo amiguinho, pegando na mão, indo brincar no parquinho, ou melhor, fazer um churrasquinho fim de semana com todo mundo reunido na paz. É realmente uma disputa tanto de poder geopolítico na região,
quanto de poder de influência realmente nos preços da commodity. Então, por ele ter essa característica, existem linhas de corte que até mesmo países que têm uma capacidade de produção muito acima do que está entregando agora, eles não podem ultrapassar essa linha de corte. E é justamente aqui que está o primeiro problema. Porque países que têm essa capacidade, que seria Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Iraque, até esses países que têm fortes sanções internacionais, Irã, Líbia e Venezuela, eles têm capacidade realmente de aumentar a sua produção. Porém, eles não podem, porque eles param justamente na linha de corte do cartel. Os outros países, eles estão com sérias dificuldades em conseguir simplesmente manter a sua linha agora, quanto mais aumentar a sua produção. Então, pegamos os países mais importantes da África. A Nigéria, que possui uma linha de corte em 1,8, ela não consegue passar desse 1,4. Então, quando nós colocamos o gráfico para analisar, vê que eles chegaram numa consolidação média de produção aqui, que vem desde 2020, e ela não consegue superar essa média aqui, nem próxima a 1,8, que seria aqui a linha de corte dela, ela só conseguiu isso em 2018 e 2019. Depois da pandemia, realmente, ela não conseguiu. E aqui é problema financeiro, problema de sucateamento de exploradoras, de armazenamento, de transporte. Angola, outro país muito importante lá da África, a linha de corte dela é 1,5 e ela consegue 1,10 de produção. E a situação da Angola é mais grave ainda. Você vê que a produção dela está... Opa, vamos ver aqui. Está nos mesmos níveis. Não, está nos mais baixos níveis históricos de seus registros de produção. Então, ela nunca esteve tão baixa. E ela precisaria voltar aqui, nas médias também lá de 2017, 2018, para conseguir entregar só o que ela tem de linha de base lá do acordo da OPEP. E não está sendo possível. Então, se países importantes, e nós olhamos aqui a Nigéria, quarto, quinto maior produtor da OPEP, Angola, quinto, sexto maior produtor da OPEP. Então, esses países realmente eles têm um problema muito grave para resolver antes de conseguir entrar no aumento dos 400 mil barris por dia, que é definido de acordo com o anúncio feito pela OPEP lá no mês passado. A produção nos Estados Unidos, ela também vem batendo cabeça, não consegue aumentar a sua produção. As sondas rigs, elas já voltaram dentro da sua possibilidade aos mesmos níveis de início de 2020. Aqui nos Estados Unidos, nós temos um problema com shale oil, porque durante a pandemia, com a derrocada dos preços do petróleo, muitas pequenas refinarias e produtoras de petróleo acabaram quebrando e elas não voltaram. Então, as empresas existentes hoje, que era essa contagem máxima aqui acima de mil sondas, nós não conseguiremos chegar nessas 1.000 sondas, porque muitas empresas realmente fecharam as portas e faliram. Além disso, existe uma disputa entre a indústria de petróleo, de shale oil, do fracking, contra o presidente Joe Biden com a sua política verde, ambientalista, retirando estímulos que iriam para a indústria. Então, as empresas que estão em atividade, o lucro que elas estão recebendo no mercado com os petróleos nesse preço, elas estão repassando aos acionistas e não estão realizando novos investimentos. E nós temos acompanhado, nós estamos na temporada de balanços das empresas americanas, nós temos acompanhado como que está a lucratividade das indústrias do petróleo, muito altos. Então, há interesse em elas investirem, colocar dinheiro em novas unidades de exploração? Talvez não. Há uma política ESG que tem restringido muito, a lucratividade está muito boa, então vamos manter da maneira que está. E isso acaba deixando um desequilíbrio entre a oferta e a demanda e acaba puxando os preços para cima e nós temos um cenário armado, e esse cenário não está armado de hoje.
Esse cenário ele vem armado desde aquele fatídico dia dos preços negativos lá em 2020, finalzinho de março de 2020. E se alguém acreditava em preços de petróleo agora abaixo de $60, me desculpem, mas era uma ingenuidade sem tamanho, porque não havia o menor fundamento de mercado mostrando que a gente poderia ter uma derrocada de preços agora. Então, talvez o nosso novo normal seja de petróleo a 90, $100, pelo menos durante esse ano. Lá nos Estados Unidos também, os estoques de petróleo, eles caíram esta semana, mas também não é porque eles caem numa semana e sobem na outra, que a situação ela está complicada. Os estoques americanos de petróleo também estão em níveis baixíssimos. Vê que aqui, na média, nós estaríamos nos mesmos níveis de estoques de petróleo lá de 2011 e antes de 2011, nesse período de 2000 a 2007, ou seja, antes do superciclo da China, ou pelo menos no início do superciclo da China. Inclusive o SPR, que é os estoques estratégicos de petróleo, as reservas estratégicas, elas vêm caindo semana a semana. E a condição também não é de, vamos colocar o gráfico aqui, a condição também não é dos melhores. E os estoques estratégicos de todos os países, eles têm que respeitar as regras da Agência Internacional de Energia, que é de 90 dias de reserva, baseado na capacidade de importação. Então, dependendo da capacidade de importação de um país, ela vai ter um estoque estratégico maior ou menor, mas essa é a exigência da Agência Internacional de Energia, EIA. Isso, não, IAA. EIA é a agência americana. Então, 90 dias de consumo baseado na capacidade de importação. E nós estamos no menor nível histórico das reservas americanas. Então, eles estão realmente usando seus estoques estratégicos. Em algum momento, eles vão ter que recompor esses estoques. Agora, como eu comentei, o frete, nós tivemos uma derrocada de preços durante esse ano, e agora o custo já começa a pesar para as empresas, para as companhias marítimas. Então, olhando o preço do combustível, que é o bunker marítimo, nós vamos ver que eles já voltaram a subir. Aqui, por curiosidade, os estoques de petróleo armazenados em navios através do VLCC, que é o Very Large Crude Carrier, que são os navios de petróleo, existe um potencial de armazenamento ocioso aqui muito grande e os níveis também estão historicamente muito baixos. Então, você vê que desde 2015, tirando esse período de 2018 e 2019, nós estamos nos menores níveis de reserva de petróleo em embarcações da história. E o preço ele começa realmente a subir. Aqui fica mais fácil para nós vermos. Esse é o índice de fretes que eu comentei com vocês. Então, ele atingiu um pico dia 7 de outubro e agora ele já começou a cair e ele já começa a voltar, mostrar essa pontinha de volta aqui. Grande parte disso, ele refere-se a esses dois camaradas aqui, que é basicamente o preço do petróleo, do bunker marítimo, combustível para navegação dos navios. Então, em todas as praças, e das principais praças, né, dos maiores portos, e todos os tipos de petróleo, incluindo os normais ou com baixo teor de enxofre, eles voltaram a subir a partir de janeiro, preços mais altos. Você vê que aqui começa, aqui 31 de dezembro, alta, 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 e isso começa a impactar nesse tipo de conta aqui do preço do frete marítimo internacional. Então, nós vamos ver pelo gráfico aqui. Aqui, esse gráfico de área roxo é o transporte do navio Capesize, que é o minério de ferro, e esse mais laranja é o BDI, o índice geral, o Baltic Dry Index. Ele voltou a subir a partir do dia 26 de janeiro, e ele já subiu bem em relação ao fundo aqui, aonde ele atingiu. O próprio índice de containers, os índices de containers, o FBX aqui, que é o Freightos Baltic Index, que é o principal índice de containers, ele não cede desses patamares aqui de 9.600 pontos.
ele continua aqui e não tem o que faça esses preços caírem. Essa semana seria uma semana para nós termos redução de fretes, porque é feriado na China. Mesmo assim, nós não tivemos. Pela sazonalidade, olha onde que nós estamos aqui com relação a preços de fretes. Absurdamente alto. Tanto em comparação em 21, que é quando começa o rally de preços, 2020, então, nem se compara. Na Ásia, para a Europa, via Canal de Suez, altíssimo, 15 mil dólares o frete por TEU, por um container de 20 pés. O SCFI, lá de Xangai, também máximas históricas. O Harper Peterson, que também é uma empresa de charter, olha a taxa do afretamento, alta, histórica também. De Europa para a costa leste dos Estados Unidos também, a transferência transatlântico também em máximas. Então, o frete ele vai seguir realmente sustentado durante muito, muito tempo. Agora, como que o frete ele acaba interferindo para os nossos negócios aqui de exportações de soja? Então, nós estamos com uma quebra de soja muito grande aqui no Brasil, como eu comentei, mais de 10 milhões de toneladas, muito provavelmente, e os fretes eles voltaram a subir. Então, o frete que ele tinha alcançado uma máxima aqui de 70 dólares, 75 dólares, lá em outubro do ano passado, ele acabou caindo bastante até novembro, ainda fez um movimento mais lateral, e em dezembro ele tentou esboçar outra queda, voltou a subir no início de janeiro, e agora ele caiu, ele volta a subir nesse início de fevereiro, ele interfere no que nós chamamos de custo de reposição. Então, a formação do preço da soja no porto de origem, ela é a cotação da Bolsa de Chicago e mais um prêmio de exportação. Via de regra aqui no Brasil, prêmio para cima, bolsa para baixo. Então, esse é o valor FOB, Free On Board, dentro do navio. Quando o chinês compra, ele adiciona o frete internacional e ele tem o valor custo e frete, ou cost or freight, ou replacement, ou custo de reposição do produto lá no porto da China. E aí ele faz a desestiva, a nacionalização, paga os impostos e ele tem o produto no Incoterm DDP, Delivery Duty Paid, ou seja, entregue com os impostos pagos. Esse custo de reposição, custo de originação pelo chinês, ele vai ser a base para o cálculo da margem de processamento, ou crush margin, onde vai ser pego a cotação do farelo na Bolsa de Dalian, do óleo na Bolsa de Dalian, mais um custo de processamento, e vai ser deduzido esses custos do custo de aquisição do grão de soja. Se o grão de soja estiver mais baixo do que a venda dos derivados, incluindo o processamento, nós temos margens positivas, a China continua comprando. Do contrário, ela reduz a compra só da mão para a boca o essencial, porque eu terei margens negativas. E uma das contas que entram para fazer essa originação é justamente essa de qual é a origem mais barata. Então, pegando o Bolsa de Chicago, prêmio de exportação e frete dos Estados Unidos, do Brasil, qual é o que tem o custo de originação mais barato, no caso, se eu fosse um chinês? Se é dos Estados Unidos, eu acelero as compras lá. Se é do Brasil, eu acelero as compras aqui. Nesse momento, o frete dos Estados Unidos ele está um pouquinho mais baixo do que o do Brasil. E é o que nós vemos nessa primeira tela de shipping. Aqui vamos ver overview aqui em shipping. Nós vamos ver que esta semana passada, na verdade, os fretes lá para dos Estados Unidos, do Golfo para o norte da China, 50 dólares, e do Brasil para o norte da China, 53 dólares. Então, o frete americano está um pouquinho mais barato. Colocando os prêmios de exportação, e aqui o Brasil começa a sofrer por causa da quebra, mar embarque em março, nós estamos com um prêmio de 100 pontos acima da cotação de Chicago. Ou seja, eu pego Chicago a 1.550 centavos de dólar por bushel, mais 100 centavos de dólar por bushel, eu tenho 1.600 centavos. Multiplico isso por 0,367,454, eu tenho o valor em dólares por tonelada. E esse prêmio aqui é o que faz a origem ser competitiva no mercado internacional. Se eu tenho um prêmio mais baixo no Brasil, o Brasil é mais competitivo.
Se os Estados Unidos têm um prêmio mais baixo, os Estados Unidos é mais competitivo, porque a bolsa de formação de preço, a bolsa de Chicago, é a mesma para ambos. Então, nós olhando o prêmio do Brasil aqui, 100 pontos agora, ele é muito acima da média histórica. Ano passado, nós estaríamos nesse mesmo período, aproximadamente, que é o dia 4 de fevereiro, com 36 pontos. Então, nós estamos com 60 pontos esse ano acima. Olhando 2020, mesma situação, 50 pontos, um pouquinho mais alto. Mesmo assim, estamos com 50 pontos acima agora. De 2019, a mesma situação, basicamente 50 pontos agora. E isso já começa a tirar a competitividade do grão brasileiro. Olha para o mês de abril, 104 pontos acima, mês de maio, 114 pontos acima. Quando nós olhamos o prêmio lá nos Estados Unidos, aqui prêmio da soja em New Orleans, para embarque agora em março está 92 pontos. Então nós estamos com 8 pontos a menos em relação ao prêmio brasileiro e com um frete mais barato. O que nós estamos vendo? A demanda migrando para os Estados Unidos. Então a China ela tem comprado uma soja no Brasil para embarque mais imediato, para o processamento ou da mão para a boca, até porque os estoques lá eles estão baixos e a soja brasileira tem uma qualidade melhor do que a soja americana, mas as compras a partir de maio, junho, julho já começam a concentrar-se nos Estados Unidos devido a esse fator principal aqui, que eles acabam sendo os prêmios de exportação. Então, vejam que o barril do petróleo chegando acima de 90, 92 dólares o barril, ele vai impactar o combustível marítimo. O armador, que é o dono do navio, tem que repassar no frete. O frete começa, ó, o telefone tocando. O frete começa a ficar diferente entre Brasil e Estados Unidos, melhorando nesse momento a relação para os Estados Unidos. Ele vai afetar o custo de reposição lá na China para o cálculo da margem de processamento e começa a fazer pressão nos prêmios de exportação aqui na origem do Brasil, que está com falta de grão. Então a demanda ela realmente vai ter que migrar para os Estados Unidos por dois motivos. Prêmio no Brasil muito alto, deixando o nosso país pouco competitivo em comparação com os Estados Unidos, e maior disponibilidade de soja lá nos Estados Unidos do que aqui no Brasil. Como que é o reflexo na dinâmica de mercado? Bolsa de Chicago para cima e os nossos prêmios vão começar a sentir a pressão em algum momento. Há algum fator que pode mudar esse cenário, deixando o Brasil melhor? É a taxa de câmbio. Mas nós tivemos agora recentemente uma alta na nossa taxa básica de juros. Teoricamente, essa alta tem que atrair investidores, ajudando o câmbio a cair. Então, ainda mais um fator que pode tirar a nossa competitividade, porque o produtor, em cenários como nós estamos hoje, ele se retira do mercado esperando preços melhores. Só que não esqueça o que aconteceu com o milho no final do ano passado. Os produtores se retiraram do mercado esperando preços melhores, consumidores também saíram do mercado, mesmo com uma quebra importante, o preço do milho acabou caindo bastante. Claro que tivemos uma consequência ruim, que são os estoques de passagem muito baixos agora, uma quebra de produção na safra verão de milho aqui vai nos deixar no cenário estritamente apertado com relação ao abastecimento nesse primeiro semestre. Agora o da soja, o produtor que está esperando muito para comercializar a soja, esperando preços melhores, prestar um pouco de atenção, porque os preços eles estão muito favoráveis. E essa condição de alta do petróleo, além de aumentar o custo para a produção da soja, e nesse momento é o custo da colheita, tanto o transporte rodoviário interno no Brasil por caminhão, por trem ou por barcaça, quem está lá no eixo norte, como também o óleo diesel que é utilizado no maquinário de campo. Se tiver uma pressão nos prêmios, com a demanda migrando para os Estados Unidos, essa formação de preço vai afetar, através do basis regional, principalmente nas regiões que estão com uma produção muito boa, uma pressão para baixo e aliado a uma provável ou possível, melhor, queda na taxa de câmbio, a gente pode ver o preço da saca em reais saindo. Então, fazer média é muito importante. Esse é basicamente o trabalho de um consultor de agronegócios ali que trabalha com gestão de risco de preços. E vejo que como que um desequilíbrio entre a oferta e a demanda do petróleo, lá nos Estados Unidos, na Europa principalmente,
começa a interferir no preço da saca da soja em reais aqui no interior do Brasil. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu estava devendo um vídeo sobre esse tema, então curta, compartilhe, comente o que você achou, me passa um feedback assim e nos vemos no próximo vídeo. Por enquanto é isso. Tchau.